aí, você já conseguiu responder aquela pergunta se existe destino ou se a gente constrói a nossa vida, a nossa história? Tem ou não tem? E aí, quem aparece para responder essa pergunta é a Roda da Fortuna. O nome dela é ótimo, né? Roda da Fortuna, a roda da vida. E traz no tarô mitológico essa personagem, as três moiras. Eu adoro essas três moiras, porque são três mulheres e elas representam, na verdade, três fases do desenvolvimento da mulher, que é quando ela é moça, quando ela é uma senhora e quando ela é uma idosa, uma velha sábia. E elas são as únicas personagens do Olimpo sobre as quais os deuses não exercem o poder deles. Os deuses podem fazer tudo. Os deuses do Olimpo podem se transformar em animal, transar com uma mortal, ter um filho que é o Minotauro, né? Tem aquela história do Minotauro. Os deuses fazem qualquer coisa, são totalmente amorais, o que não significa que eles sejam imorais. Eles são amorais para os nossos valores. E mesmo com esse poder todo, quando chega na porta das moiras, sem negociação. E as moiras então tecem o fio da vida. E o fio da vida é tecido numa roca. E os personagens réis mortais estão ora embaixo da roda, ora subindo na roda, ora em cima da roda e ora descendo da roda. Agora, isso só acontece aos réis mortais que ainda não desenvolveram a visão do seu centro. Porque quando nós estamos no nosso centro, a roda pode girar, que a gente se segue inabalável. E o que seria entrar no centro da roda? O que seria entrar no teu centro? Pensa em alguma das práticas que ultimamente têm se tornado mais populares e que dizem para você, vai para dentro, pratica, se interioriza. Acertou. Meditação. E por que a meditação consegue centralizar-nos? Trazermos-nos para o nosso centro, para a nossa essência. Porque a meditação desenvolve o olhar do observador. E você começa a observar o que você pensa, o que você sente, o que você imagina e algumas memórias comportamentais da sua história. E você então está observando, lembrou da carta que tem o que você pensa, sente, quer e faz como magia da vida? Exatamente. Você está observando como o mago, como o detentor dos instrumentos que tecem a magia da vida. Mas se você se identifica com o que você pensa, com o que você sente, com o que você quer e com o que você faz, aí você vai para a periferia da roda. Mas e aí, Cláudio, você ainda não respondeu se tem destino, se não tem? Então vamos lá. Na periferia da roda, ou seja, identificado com o que você pensa, sente, quer e faz, ora você vai cair, ora você vai subir, ora vai acertar pra caramba, ora você vai, né, a bola fora. E fica nessa roda. E aí a roda da fortuna, como as moiras que não atendem aos deuses do Olimpo, você fica sujeito às reviravoltas da vida, que são o vai e volta, é o jogo do vai e volta. Se eu vibro de uma determinada maneira, eu acabo ressonando com uma área de frequência e vibração exatamente igual à frequência e vibração que eu estou emitindo. É por isso que quando se fala na lei da atração, e que você só realmente atrai quando você
alinha o que você pensa, sente, quer e faz em algo melhor, né? Você começa a vibrar naquilo que você deseja, naquilo que você imagina, você começa a emitir essa vibração, aí de repente você salta para uma outra área de frequência e vibração e a sua vida dá uma virada. Ah, você recebe um convite para tocar numa banda que você sempre sonhou, você recebe o convite para trabalhar numa escola que você sempre quis. Ah, você passa para estudar numa universidade, em outro país, com bolsa de estudo, com tudo bem. Você vibrou naquela frequência vibracional e foi içado para uma mesma camada dimensional de tempo e espaço que tem essa frequência vibracional. E aí eu chego mais perto do centro da roda quando eu lembro a você que fazer esse alinhamento sobre o que você pensa, sente, quer e faz, a ponto de manter a sua frequência vibracional para atrair a realidade que você está vibrando, você só consegue esse alinhamento se você trouxer tudo isso, de novo, o que você pensa, sente, quer e faz para o seu agora, para o seu momento presente. Então, por exemplo, eu quero muito morar na montanha. Se você pensa, imagina você morando na montanha, pensa no seu café da manhã, no seu almoço, sente aquele frescor da montanha, né? Age, acorda mais cedo, como você faria se estivesse morando na montanha, né? Que é uma coisa que a gente costuma fazer quando se afasta e vai para a natureza. De cara, o que começa a mudar é o horário de dormir. Dorme-se mais cedo e acorda-se mais cedo. E aí você, né, se você começa a vibrar nessa realidade, né, a sentir esse prazer, às vezes você não está nem dormindo tão cedo, mas começa a sentir, começa a pensar mais nesse prazer de dormir mais cedo. Como seria bom se eu estivesse dormindo mais cedo, acordando mais cedo, sabe? Trazendo para o seu momento presente. Aí você estaria no centro da roda da fortuna. E eu me lembrei agora de falar uma coisa muito interessante para esse momento pandêmico que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês já rodaram a internet por aí, mas tem uma série de pessoas que têm lá as suas previsões coletivas, né? Porque existe, do mesmo jeito que existe uma frequência vibracional para a nossa vida pessoal, existe uma frequência vibracional para uma massa de pessoas, né? Então, existe. E aí tem uma série de pessoas que têm juntado as peças desse tabuleiro que estamos vivendo com uma série de canalizações, de intuições, de leituras espirituais. A gente está, sem sombra de dúvida, num momento em que a dimensão material está mais próxima, né, da dimensão espiritual. Então, tem muita gente, os nossos irmãos estelares estão mais presentes, a lei do tempo já chegou para a gente de uma forma bem clara, né? Canalizações, enfim, tá? O campo está aberto para a gente obter informações desse nível espiritual. Bem que a gente está sabendo que a pandemia, né, ela traz essa realidade de transição planetária, de colocar a gente mais em contato com a gente mesmo, de ajudar a gente a repensar nossos valores. E tem começado agora a surgir um tititi esotérico a respeito de um tempo em que a energia elétrica cai, que a rede cai, ela já começou a dar os seus ensaiozinhos, né? Da rede cair e tal, ela não é assim onipotente, onipresente, né? Onipotente, onipresente, só um, né? E aí, né, tem essa história aí, né? Eu acho que a gente vai passar por um período aí sem energia, sem rede, sem internet. E aí eu te pergunto,
Será que você está preparado para viver esse momento presente no aqui e agora? Vivendo cada dia de uma vez? Vivendo a celebração do fato de estar vivo? Cada dia, como se fosse o último, lembra do Eduardo Zucek? Vivendo cada dia como se fosse o último, sem ansiedade, sem desespero, sem, ai, vai faltar, então vamos correr, vamos para o bunker, vamos para isso, vamos para aquilo. Buscando ainda lá fora o que você só acha aqui dentro, que é a sua paz, que é o seu alinhamento consigo mesmo, que é a ausência de medo. Quando você está cheia de si, e não é um cheio de si egóico, não, é um cheio de ser. Você não tem medo, porque você se sente tão pertencente a esse planeta tão abundante, que fica assim meio nonsense, sabe? Sentir medo. Mas esse é um estado de consciência, é um estado alterado de consciência, que a meditação ajuda a gente a alcançar. Eu estou me alongando um pouquinho nesse arcano, mas é porque esse arcano ele é, né, é a roda da fortuna, né, gente? E eu queria ainda comentar mais uma coisa. Quando a gente começa a praticar meditação, né? E primeiro que meditação não é chegar no nirvana, como a maioria das pessoas imaginam, não. Meditação é você ocupar o lugar de observador. E a primeira coisa que você começa a observar é a sua mente tagarelando desesperadamente. Então, é um tanto angustiante? É. Não vamos nos enganar. Quando você senta para meditar, ouvir aquela tagarelice toda e sentir uma dificuldade de ficar quieto, parado, em silêncio, é um tantinho angustiante, sim. Mas você está começando a entrar neste lugar do observador, né? Então é como se você tivesse, sabe, acostumado a ficar girando, de repente você para e a roda continua girando ali fora e você tem que sustentar esse lugar aqui dentro, que até essa roda ir perdendo velocidade e você entrar no momento presente. Aí você começa a experimentar a sua presença. Nesse lugar da presença, que o que eu queria comentar, é que parece muito, sabe aquele movimento psicodélico que teve nos anos 60, Paz e Amor, né? Que o pessoal estava indo, a gente importou muito essa história, né, dos Estados Unidos, que o pessoal estava indo para a guerra do Vietnã e tal, papai, tinha uma galera que simplesmente falou, não vou, porque eu não quero guerra, meu barato é paz e amor. Então, aquelas pessoas, elas estavam, né, meio assim, parece assim, parece que fumou um, ficou doidão. Porque é uma coisa meio, sabe, ficar doidão, porque você... Ai, que nada, gente, paz e amor, que guerra, e nada e tal, não sei o quê. Naquela época, rolou muita droga, a gente sabe, né, que eram os alucinógenos e tal, a cannabis e tal, papapá. Mas esse estado, meio assim, sabe, zen, né, você pode alcançar com a meditação. E eu digo, você alcança indo a pé. Porque o problema das drogas é que é química. Então você chega lá pela química, né? Você toma uma substância química, essa substância age no teu cérebro e escancara os portais, quer você esteja preparado ou não. E se não estiver preparado, às vezes dá uma certa rebordosa. Mas quando você vai a pé, aí não tem jeito, aí você está indo com a sua inteligência orgânica divina, fantástica, que o grande arquiteto fez e ele manda muito bem. Né? Aí você vai a pé, aí você vai até onde é possível você ir e vai cada vez mais aumentando a distância para dentro de você, de acordo com a sua capacidade de suportar esse encontro consigo mesmo.
Então é por isso que quando a gente nunca meditou na vida, senta para meditar, fica ouvindo a tagarelice da mente e é um pouquinho difícil, é porque essa é uma etapa que você precisa passar. É um passo para dentro de você que você precisa passar, precisa ser testado na sua capacidade de suportar uma certa angústia, né? De tanta falação. Depois vai ter um outro momento em que você vai ficar prestes a, né, a ficar no meio do nada, né? E se sentir à vontade aí nesse lugar silencioso, né? É encontrar paz. Mas aí precisa ter um certo treino para entrar nesse lugar silencioso, né? Então é assim, e aos pouquinhos, você vai entrando nesse lugar, sabe, de cara, que nada, tá tudo bem. Aí nego tá, mas o mundo tá acabando, não sei o que nada, paz e amor. Mas o governo tá, cara, sabe, tudo tá como deve estar. As coisas estão acontecendo. Nós estamos vivendo uma transição planetária. E cá comigo, e eu vou terminar esse vídeo mais longo da Roda da Fortuna com uma pergunta para você se responder honestamente. Tá bom, né? A gente chegou nesse lugar da pandemia, o mundo parou e 110% de nunca mais voltar a ser o que era antes. Aí eu te pergunto, você estava satisfeito com o que era antes? Com o caminhar da humanidade antes da pandemia? Porque se você não estava satisfeito, assim como eu, não estava achando legal, essa é uma grande oportunidade da gente mudar e viver a chance de dessa vez fazer melhor, não é não? Então, tem destino ou a gente cria o nosso destino? Namastê.